Eu não tenho dúvidas que o Maduro já está derrotado. Embora as eleições vão acontecer somente agora, domingo, é a maior pressão que o Maduro já sofreu até agora. Nunca antes o Maduro teve tanta pressão e nunca se escancarou para o mundo o como o povo venezuelano quer se ver livre do Maduro. Circulam vídeos nas redes sociais e a gente vai falar um pouquinho disso com vocês. O quão desesperado o Maduro, aliado do atual governo, está. Enfim, também vamos falar ainda sobre a preocupação do Lula com o Elon Musk. Para Lula, o Elon Musk é um atentado à soberania do Brasil. E ele está falando da Starlink. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa situação. Isso e muito mais no nosso editorial. Se puder dar um like, curtir, compartilhar, inscreva-se no canal, isso ajuda muito. É muito importante para a gente. Bora começar? Vamos lá, pessoal. Você está vendo essa cena aqui? Essa multidão de pessoas? Pois é. Foi encerrada a candidatura ou o período eleitoral na Venezuela. Agora é aguardar a apuração dos votos. A grande questão aqui é que ninguém, mas absolutamente ninguém, acredita na honestidade desse pleito eleitoral. Foi uma eleição marcada por ameaças por parte do Maduro, foi uma eleição marcada por ataques, inclusive com tentativas de sequestro por parte do Maduro. Foi uma situação assim tenebrosa, ameaçou um banho de sangue, guerra civil, fez o Lula de idiota, fez um monte de gente de trouxa. O TSE chegou a falar que não vai mais porque não confia já nesse teatro todo que a Venezuela está fazendo. E aí o Maduro não conseguiu segurar as redes sociais. Por quê? Porque a oposição ainda tem acesso à internet, tem o VPN, e o pessoal está mostrando. Isso aqui é gente que quer ver o Maduro longe, ou melhor, perto, bem dentro da Venezuela, atrás das grades. Não tenha dúvidas disso. Olha só essa matéria do jornal Metrópolis, o povo. Impressionante, não é? Como a candidata inelegível, a Maria Corina Machado, consegue trazer esse tanto de gente. E sabe como ela consegue transferir os votos dela para o Edmundo Gonzalez Urrutia? Que, sabe, não era ninguém. Até que ela falou, não, nós queremos uma Venezuela livre do comunismo, livre do Maduro. Então, votem no Urrutia. E o Urrutia está com 60% das intenções de voto. Candidato às eleições presidenciais da Venezuela, o Edmundo Gonzalez Urrutia, encerrou sua campanha em Las Mercedes nesta quinta-feira, com uma caravana acompanhada de milhares de apoiadores concorrendo à presidência contra Nicolás Maduro Gonzalez. Contra Nicolás Maduro Gonzalez tem obtido uma larga vantagem nas pesquisas de opinião. Quando você vai para a rua, todo mundo é unânime. Quer o Maduro longe, quer ver o Maduro cair, quer o Maduro atrás das grades. Essa é a realidade. E, sabe, a candidata inelegível, a Maria Corina, não pôde concorrer às eleições. Ela não pôde estar à frente do pleito eleitoral, concorrendo, né, à candidatura, e indicou alguém. E esse alguém, sabe, vai ganhar de lavada, se for justo. É o que todas as pesquisas mostram. Mas a realidade é que a gente não acredita no se for justa, né? Esse é o ponto. E aqui no Brasil a gente verá, né, a repetição disso. O Bolsonaro está inelegível. E aqui a gente sabe que se o Tarcísio for o candidato, vai ser pelo menos 70%
de aprovação em relação ao Tarcísio contra o Lula. Não tenha dúvidas disso, mas não tenha dúvidas mesmo, tá bom? Vamos falar agora do Elon Musk? Pois é, o governo Lula investiga Starlink de Elon Musk, alegando ameaça à soberania. Pois é, o governo Lula está todo preocupadinho. Por quê? Porque com a rápida expansão da Starlink, que teria se tornado a maior provedora de internet via satélite do Brasil em apenas 2 anos. A preocupação do Lula é que, se e somente se o Elon Musk controla grande parte da internet no Brasil, ele é a favor da liberdade. Se ele quiser deixar que as coisas simplesmente aconteçam sem censura, como é o caso do Twitter, vai acontecer. E isso, para o Lula, é uma ameaça sem precedentes. Olha só, essa matéria aqui. O governo Lula investiga Starlink de Elon Musk, alegando ameaças à soberania. O Elon Musk é uma figura reverenciada na região agrícola de Itapiraí, no Brasil, onde sua imagem é vista em lojas ao lado de rebanhos de vacas. Revistas locais retratam o bilionário como um super-herói. O motivo dessa admiração é simples. Sua empresa de satélites, a Starlink, conectou áreas rurais e florestais remotas do Brasil à internet, transformando a vida de muitos moradores, segundo a matéria do Wall Street Journal. Então, pareceu muita coisa boa. Arthur Cursino, um agricultor de gengibre, relembra os dias em que precisava subir em árvores para conseguir sinal de celular. Hoje, graças a Starlink, ele administra um dos canais do YouTube mais populares sobre o tema, no país. Apesar dos benefícios evidentes, ou seja, evolução, o governo Lula está preocupado com a rápida expansão da Starlink, que teria se tornado a maior provedora de internet via satélite do Brasil em apenas 2 anos. Lucas Furtado, procurador que lidera a investigação do Tribunal de Contas da União, afirma, abre aspas, a ideia de que uma empresa controle informações do Amazonas é uma afronta à soberania brasileira. A evolução, na visão da esquerda, é uma afronta. A evolução é contraproducente e é contrário à ideologia de esquerda. A grande realidade dos fatos é essa. A gente começa a observar todos os critérios, das políticas públicas da esquerda e a gente começa a observar que cada dia que passa, eles apresentam números piores, ideias piores, ideologia pior, autoritarismo pior. Você tem noção do pequeno produtor rural que tinha que subir numa árvore, num pé de abacate, para poder pegar um sinal para mandar mensagem para sua família que morava longe? Hoje o cara consegue ter um canal do YouTube. E aí, é óbvio que o Elon Musk vai se tornar um herói. É óbvio que se o Elon Musk se opõe ao Lula, é um inimigo de grande peso. Esse cara tem que ser extirpado daqui do Brasil, mesmo que isso custe o retrocesso, volta do retrocesso para a população rural. Esse é o PT. Este é o PT. Mas, enfim, a gente trouxe uma matéria de que o governo PT, Lula, previa um rombo gigantesco de 28 bilhões, apesar do contingenciamento anunciado. O número não é bem esse, não é 28, é 38,8 bilhões em junho, tá? Ainda maior do que se esperava e foi a última informação do Tesouro Nacional, então a matéria está aí do R7. As contas do governo central registraram um déficit primário em junho. No mês passado, a diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa em 38,836 bilhões. O resultado sucedeu o déficit de 60,988 bilhões em maio. Então, assim, é assustador, quando a gente vê que as políticas públicas não estão guardando resultado para o brasileiro. O brasileiro não está vivendo melhor.
O brasileiro não está tendo maior qualidade de vida, o brasileiro não está bem, mas está tendo rombo nas contas e com recorde de arrecadação. Alguma coisa não está certo, pessoal. Tem coisa, assim, muito, muito errada nessa história. E aí a gente começa a refletir em alguns pontos a genialidade de algumas figuras da gestão, privada, né? Ligadas ao governo Lula, é impressionante. Um contrato do filho de Lula em Cuba. Já vimos esse filme antes. Pois é. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, é a volta dos que não foram, né? Tem muitos nomes que a gente pode utilizar aqui para colocar esse filme, que é um verdadeiro filme de terror para o pagador de impostos. Fábio e Luiz Cláudio são uma face mais aparente do sucesso empresarial do clã Lula da Silva, mas a concorrência não é pequena. O que acontece, de fato, é que, contratos estranhos formados com base no governo Lula, né, no entorno do governo Lula, são comuns. Esse caso, né, mostra que o Luiz Cláudio esteve em Cuba na mesma época que o pai, para firmar contratos, né, que não se sabe os valores, porque o contrato tem uma cláusula de sigilo. Ou seja, ninguém pode saber do que se trata esse contrato. Nada demais. Dentro da iniciativa privada é comum você ver contratos com cláusulas de sigilo. Isso é normal, não é nada demais. O problema é quando a gente tem uma figura como o filho do Lula, que faz um contrato num país em que o pai está, naquele mesmo dia, no país. Então, assim, as especulações, né, são inevitáveis. E a gente já viu todo esse filme, a gente já viu tudo isso acontecendo. É algo literalmente insano. Insano. E já que a gente citou o Elon Musk, vamos para mais uma matéria aqui, pessoal. Vocês desculpem que hoje eu tô bem gripado, tá? Não tô muito bem, não. Mas, enfim, o que a gente não pode é ficar sem a matéria aqui. Nos Estados Unidos, o Benjamin Netanyahu se encontra com Donald Trump e Elon Musk. Pois é, encontro de titãs, né? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniu com Donald Trump em um resort de luxo em Palm Beach, na Flórida, nesta sexta-feira. A reunião entre o premier israelense, que faz uma visita aos Estados Unidos desde o início da semana, acontece em Mar-a-Lago, onde o bilionário norte-americano mora. Ao lado da esposa, Sarah Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel presenteou Trump com uma fotografia de uma criança que foi sequestrada e é mantida como refém pelo Hamas, após a incursão terrorista em 7 de outubro de 2023. Em um vídeo vazado, a equipe do candidato à presidência dos Estados Unidos nas eleições deste ano, Trump, aparece afirmando que o mundo está mais perto do que nunca de uma terceira guerra mundial. Para Netanyahu, a equipe que acompanhou ele já havia dito isso em maio deste ano. Muitas pessoas, têm realmente um temor gritante de que o avanço dessa esquerda radical vai levar o Brasil a uma guerra mundial, a uma guerra de proporções catastróficas, né? Catastróficas. Ninguém esconde mais a sanha ideológica desses países, desses políticos de esquerda. Como, por exemplo, dá uma olhada, até a questão da Olimpíada entra na discussão. Olha essa matéria do Mário Sabino. Jogos de Paris. Sabotagem nos trens condiz com ações da ultra-esquerda. E agora, a própria imprensa está começando a tratar a esquerda como ela é, radical. Várias linhas de trem de alta velocidade que ligam Paris a outras cidades francesas foram alvos de atos de sabotagem. 5 incêndios foram provocados em lugares estratégicos para interromper a circulação ferroviária no dia da abertura da Olimpíada. Estima-se que 800 mil passageiros tenham sido afetados. O tráfego de trens só será normalizado no domingo, dizem os responsáveis pela companhia ferroviária. Quem cometeu tais atos de sabotagem? Os policiais da Brigada Antiterrorista e agentes do Serviço de Informações investigam a autoria.
De acordo com fontes da área de segurança ouvidas pelo jornal Le Parisien, o modus operandi é semelhante ao utilizado em outras sabotagens perpetradas por grupos de ultra-esquerda, tanto que simplesmente contesta o capitalismo como o ambientalismo. Então, assim, é a esquerda sendo esquerda. É assim que eles agem, sempre agiram assim. É sabotagem, né? É ataques, é assim que funciona. E aí o Mourão fez um comentário, né, inclusive, sobre a Janja, que está lá na França, né, sendo a esquerda representando num outro país de esquerda, né, o Macron. Virou até memes por aí. E aí olha só esse caso aqui. O Mourão escreveu o seguinte, e eu concordo. A ida de Janja à França é algo lamentável para o Brasil, que pretere seu vice-presidente e seus ministros em uma missão protocolar de representação. É deplorável, é vergonhoso, é humilhante para o Alckmin. O Alckmin foi eleito como vice-presidente do Lula, não a Janja. Sabe, é uma aberração, é humilhante o que fazem com o Alckmin, pondo a Janja como com honras de chefe de Estado, né? O Itamaraty deveria explicar como manobrou para obter credencial de chefe de Estado para a primeira-dama, algo que não lhes cabe. Penso que, no caso em tela, há abuso de autoridade do governo federal que designa para uma missão oficial, concurso para o erário, pessoa que não tem cargo nem atribuição substitutiva. Concordo número, gênero e grau. Em qualquer país sério, né, já teria uma liminar aqui impedindo a Janja e sabe, a responsabilidade seria imputada aqui, né, a quem deu aso a uma pessoa que não tem cargo público, que não tem vínculo, ou seja, vocês têm que entender que dentro do direito público você precisa da investidura. O que é investidura? Você tem que cumprir um dos requisitos, um dos critérios para você se tornar um agente público. E esses critérios são ou eleição, ou você foi votado e se tornou um agente público, né? Um deputado, um vereador, um governador, um presidente, ou você passa num concurso público, ou você tem um contrato temporário com a administração pública. Nesses casos, você tem o poder e a lei te autoriza a fazer parte do mundo jurídico público. Casar com o presidente? Não. Nunca foi. Então, o que se fez e o que se viu foi uma violação nítida e clara da disposição legal, da lei. E aí, para quem quebra a lei aqui, quebra a lei no grande também. Então, assim, é insano a gente assistir esse tipo de coisa acontecendo, né, no nosso Brasil. Chega a beirar a aberração. E aí, é interessante uma matéria do UOL. Para vocês terem noção o quanto tá impactante, né? Até o UOL já está começando a perceber que a Janja, sabe, está extrapolando todos os limites. Quem de vocês pensou em ver a UOL falando assim da Janja? Janja amplia sala no Planalto, consegue credencial excepcional para as Olimpíadas e gera ruídos por conta do protagonismo. A primeira-dama, Janja da Silva, conseguiu uma credencial excepcional para participar da abertura dos Jogos Olímpicos em Paris e está representando o presidente Lula. O governo tinha perdido o prazo para esse credenciamento, mas o governo brasileiro conseguiu o documento com a ajuda do Comitê Olímpico Brasileiro. O Itamaraty, o ministério que cuida das relações exteriores, não se meteu muito não, e nesse caso tem minimizado os supostos desconfortos causados pela primeira-dama. Nos bastidores, a esposa do presidente Lula gera bastante ruído. Foi assim nessa semana em eventos no G20, no Rio de Janeiro, em que ela criou alguns desconfortos com a organização. E teve mais uma da primeira-dama nessa semana que incomodou muita gente, essa dentro do Palácio do Planalto. A Janja já tinha uma sala no terceiro andar, bem próximo ao gabinete do Lula, mas ela pediu para aumentar o local. E para que a sala de Janja ficasse maior, auxiliares de outros 3 departamentos perderam espaço, e alguns tiveram que ser deslocados, como Celso Amorim, o conselheiro de Lula para assuntos internacionais. Ele continua ali, pertinho de Lula, com o mesmo espaço,
Mas, para atender o desejo de Janja, ele foi um dos que teve que mudar sua mesa de trabalho para um outro local. Toda a cobertura dos Jogos Olímpicos e os bastidores de Brasília. Um show de horrores, né? Um verdadeiro show de horrores. Uma coisa assim, deplorável, grotesca. Como esse governo falta liturgia, falta sabe, a seriedade do cargo, da gestão. A gente fica observando a gestão Tarcísio de Freitas em São Paulo, a diferença da liturgia, a diferença da postura da primeira-dama, sabe? Uma pessoa que está ali para ajudar o gestor e não para ficar se deslumbrando com o dinheiro público, enfim, né? Cada um sabe o tipo de ideologia que o representa, né? Mas para mim, essa ideologia de esquerda cada vez mais nefasta, né? E por fim, mas não menos importante, matéria do antagonista, Itamaraty é questionado por pressão do Planalto para validar a eleição na Venezuela. Meu irmão. O Palácio do Planalto, o Lula, esse cara aí, o Lula, ele está pressionando muito para que as eleições na Venezuela sejam reconhecidas, porque ele sabe que o Maduro vai dar um golpe. Os deputados Marcel Van Hatten, do Novo, e Adriana Ventura apresentaram um pedido de explicações do ministro Mauro Vieira. Gente, explicar para quê? Explicar para quem? Esse governo faz coisas como esse caso da Janja que eu acabei de falar. O Celso Amorim vem e fala que a Venezuela é uma democracia pujante, né? Consolidada. Explicar o quê? Para quem? É entre nós, né? Então, assim, esse governo pode fazer o que quer, falar o que quer e simplesmente fica por isso mesmo. A única coisa é que numa explicação o brasileiro pode ficar ainda mais envergonhado do que vai ouvir. Só isso e nada mais. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Até amanhã de manhã.